Irmãos, abram suas Bíblias em João 4, um texto muito conhecido, mas assim, um texto muito profundo, que fala sempre aos nossos corações quando nós lemos esse texto. Sempre que eu ouço, eu estava até comentando, não sei se foi com a Elizabeth esses dias, sempre que eu ouço esse texto, ou qualquer texto da Bíblia, eu já vi pregar às vezes vários textos da Bíblia, 5, 6, 7 vezes, mas todas as vezes que eu ouço, Deus fala algo diferente ao meu coração. A palavra de Deus diz o quê? Que ela é viva, né? É como ela jorra, né? Como uma fonte de água viva, não para nunca. Já viu? Já foi lá ali em Cachoeirinha, ou nessas cachoeiras grandes que tem por aí? Né? Não para aquela água, eu fico imaginando, como é que tem tanta água que não para de cair. Pode chegar no inverno, ela diminui um pouco a pressão, né? Vamos lá para onde todo mundo conhece, Foz do Iguaçu, né? Aquelas cataratas do Iguaçu, aquilo cai água continuamente ali. Eu falo, meu Deus, alguém não consegue desligar aquilo ali? Assim é o amor de Deus, assim é o que Deus faz nas nossas vidas, né? Todos os dias, quando lemos a palavra dele, ele transborda, né? E esse texto, então, fala muito sobre isso. Já abriram aí? João 4? Vamos lá, então? Vamos ler sobre o texto da Samaritana? Os fariseus ouviram falar de Jesus, que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço, o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta ali do meio-dia. Disto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe, e ele disse, Jesus, né? Dê-me um pouco de água. E seus discípulos já tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Então disse a mulher, o Senhor não tem nem com que tirar a água, o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu e bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse, vá, chame seu marido e volte. Aí a mulher falou, não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele mesmo momento, seus discípulos voltaram da cidade e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou, o que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo,
venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhe disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário, o que colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos saíram da cidade e creram por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com ele, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos creram e disseram à mulher: Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Depois daquele dia, ele partiu para a Galiléia. Amém? Eu queria ler esse texto todinho, do início ao fim, concluindo, né, todo o fato ali de que Jesus estava ali com aquela mulher. O que nos chama a atenção ali em João 3, nesse capítulo de João 3, é que nós vemos, tem 2 histórias nesse capítulo. Primeiro, a história dois com contraste muito grande. A história de Nicodemos, né, um homem de posição elevada, um homem que era um cara influente, bem quisto, bem respeitado pela população, e uma outra história de um homem culto que ele era, né? E também de uma mulher samaritana, vivendo uma vida imoral, digamos assim, né? São 2 histórias totalmente diferentes, mas que têm o mesmo propósito, que é a salvação de Cristo Jesus. Ou seja, entretanto, ambos, né, necessitavam ouvir do Evangelho do Senhor. E ali, todos os 2 estavam perdidos, né? E o Evangelho da graça do Senhor Jesus vai fazer a abordagem distinta, né? Jesus aborda Nicodemos de uma forma e a mulher samaritana de outra forma ela é abordada. Ou seja, então, métodos diferentes são para alcançar pessoas diferentes. Um de alta posição, um homem culto, e a mulher samaritana vivendo uma vida imoral. Mas o propósito de Deus era único, a salvação de ambos naquele lugar ali. Nesse mesmo texto, falando a respeito desse mesmo capítulo. E no meio do caminho, nós encontramos ali uma discussão idiota, uma discussão boba, de que os judeus estavam discutindo com os discípulos de João Batista, a respeito, um judeu discutindo com os discípulos de João Batista, quem fazia mais e quem batizava mais, quem fazia mais discípulos e quem batizava mais. Ou seja, algo que não tinha nada a ver, digamos assim, com o texto em que nós estamos falando, mas algo que às vezes acontece corriqueiramente, né? Quem está batizando mais? Quem está levando mais para o batismo? É a célula A, a célula B, a célula C, a célula D? Não importa. Quem está fazendo mais, quem está fazendo. Quem está fazendo menos. O importante é que nós estamos fazendo para o Senhor. Amém? Então, esse é o propósito. Não tem esse negócio de inveja de alguém, né, ou ciúmes, porque alguém está fazendo mais. E estava esse burburinho no meio disso aí, entre esse entreveiro aí, entre essa história, antes da história da mulher samaritana. Então, Jesus simplesmente, tipo assim, eu não estou nem aí para o que está acontecendo lá, deixa eles, né? Eu não estou preocupado com isso. Jesus não estava preocupado com isso. Jesus estava preocupado com a salvação daquela mulher, né? Ele passou por ali. Você sabe por que Jesus passou por ali? Aliás, eu quero falar antes que havia 3 caminhos disponíveis para chegar a Samaria, né? Existiam os caminhos mais curtos, os caminhos mais rápidos, e existia um caminho mais difícil,
porque era passar por Samaria, até onde Jesus ia sair da Judéia para voltar para Galiléia. Então ele tinha que passar por Samaria, e era um dos caminhos mais difíceis. Você sabe por que era um dos caminhos mais difíceis? Porque era um caminho hostil, um caminho de dificuldade. Porque os judeus, os samaritanos nem os judeus não se davam de jeito algum. Eles não se davam, né? Não tinha essa afinidade. Então Jesus passou por ali para quebrar preconceitos, né? E tabus. Ou seja, a verdade, ela sempre é inegociável, mas os conceitos, eles podem ser mudados. Nós podemos mudar esse conceito, né? Então Jesus passou por ali para quebrar esses preconceitos. Primeiro preconceito que Jesus quebrou ali foi o preconceito cultural. Sicar era uma cidade samaritana. Se os judeus não falavam com os samaritanos, por que ele enviou os discípulos até Sicar para comprar alimento? Vocês não se davam bem e não falavam, né? Ninguém às vezes cita essa história, algo falando a respeito disso. Mas por que enviaram os samaritanos até Sicar? Vamos ver uma coisa aqui, interessante. Eles foram até Sicar. Sicar significa cidade de bêbado, né? Cidade de bêbados, né? E eles foram até lá comprar comida. E o samaritano era considerado que um povo imundo. Como é que você vai num lugar que é considerado imundo e você vai lá comprar comida para comer? Né? Mas isso aí foi estratégia de Deus. Essa, né, é a estratégia de Deus, marcando para... Deus marcou com Jesus, naquele lugar ali, para que aquela ação aconteça. Jesus chega até o poço por volta de meio-dia. Ele chega ali por volta de meio-dia. Veja bem, uma mulher samaritana, primeiro que uma mulher, as mulheres, eu estou conjecturando aqui, que eu vi lá, por exemplo, no The Chosen, e isso é verdade mesmo. Ele falou assim, geralmente as mulheres vêm pegar, ele falou, conversando com a mulher, ele falou assim, geralmente as mulheres vêm pegar água aqui de manhã, que está mais fresco, ou então à tarde, né? Só que ela era uma mulher considerada impura, à margem da sociedade, porque ela própria declarou que ela já teve 5 maridos, mas agora o que ela está é um amante, não é o marido dela, né? Então, ou seja, ela foi naquele horário, justamente no horário de meio-dia, para que não encontrasse ninguém ali no poço. Somente ela poderia tirar água e ninguém fosse a molestar ou, né, a julgar pelo fato dela estar ali. Alguém que vivia bem à margem da sociedade, bem à margem, né, de toda a cidade ali, no caso, né? Ou seja, nós vemos que Jesus fala, enquanto Jesus fala com essa mulher, ele fala o seguinte, né? Se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você teria pedido e dele receberia água viva. Jesus está falando de algo que ela não entendeu, ela não entendia nesse momento, né? Tanto que ela falou bem assim, como é que o Senhor o Senhor não tem como tirar a água por ser fundo, como é que você pode conseguir essa água viva? Ela responde para Jesus. Até porque, então, o diálogo que Jesus puxou com ela ali, ele aguçou, ele julgou algo assim, para poder, vamos dizer assim, relacionamento, né? Na célula a gente fala muito sobre isso, relacionamento. Primeiro você ganha para você, né? Depois para a célula, depois para Jesus. Por quê? Mas por que para Jesus por último? Porque é relacionamento. Né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de receber o Jesus logo de impacto, então você vai criar uma amizade com ela, você vai criar, né, aquela empatia entre ambos. E dali você vai convidá-la para a célula. E dali Jesus, né, na célula, Jesus vai convidar ela agora a estar, né, com Jesus. Não mais só com a gente, mas com Jesus também. Então Jesus estava criando isso ali, esse diálogo com ela, né, trocando esse diálogo com ela, justamente para ganhar essa confiança dela. Até porque eu já falei, homens não falavam com mulheres, principalmente uma mulher samaritana. Tinha várias barreiras ali culturais que impedia. Mas Jesus, né, a gente conhece Jesus quebra todas as barreiras, né? A barreira da ignorância, a barreira cultural, a barreira do misticismo, a barreira de qualquer coisa. Jesus quebra todas as barreiras. Isso não quer dizer que Jesus, ele não continua fazendo a obra dele, não é isso não, tá? Ele quebra porque justamente ele quer se aproximar de nós, ele quer alcançar os nossos corações, e às vezes nós quebramos, nós deixamos que essas barreiras impeçam que a gente vá até alguém, porque alguém é prostituta, você não pode falar do amor de Deus, porque é uma pessoa quem, imoral e etc e tal. Eu vou contar um testemunho rápido aqui, a respeito disso.
eu trabalhei 2 anos fazendo manutenção de piscina na Casa Branca lá. Todo mundo fazia assim, não tem nada a ver, né? Eu estava profissional fazendo manutenção da piscina na Casa Branca lá. Inclusive, alguém já me encontrou lá, né? E ficou assim assustado. Só que, graças a Deus, sempre cheguei lá, sempre fui muito respeitado por todos, porque o próprio dono falou com ele, pessoal, esse rapaz é cristão, tá? Vocês não mexam com ele, nem falam nada, pode conversar com ele. Não, mas eu conversava com todo mundo, com muito respeito. Tanto que um dia eu convidei a irmã Beth, né? Não sei se a Elizabeth foi também, não sei, acho que não, né? Não, a irmã Beth, a querida, minha esposa também foi lá. Quem mais? Sônia, dona Lídia. Eu criei justamente o que Jesus criou aqui com essa mulher, eu criei essa empatia com elas lá, e perguntei se eu poderia convidar alguém para ir falar do amor de Deus para elas lá. E um dia elas se reuniram lá, numa área que tinha lá. Foi. Aí convidei elas todinhas, as irmãs, as 4 irmãs, elas foram lá justamente evangelizar lá dentro. Porque você cria, né, essa empatia. Justamente o que Jesus fez com ela aqui. Jesus começou a conversar, começou num diálogo. Como é que eu ia chegar lá sem conhecer ninguém e falar assim, ei, posso trazer umas mulheres para falar de Jesus para vocês aqui? Não posso, né? Fica difícil às vezes esse contato, né? Então eu conhecia todo mundo lá, assim, né? Com muito respeito, eles com respeito comigo, e ele falou, se podia trazer, o Marconi falou, vou conversar com as meninas e vou ver o que é. E por incrível que pareça, né? Acho que tinha muita mulher lá que era desviada, distanciada do evangelho, né? Cantava na igreja, etc., cantaram na igreja, etc., estava lá dentro, naquele lugar ali, né? Naquele lugar terrível, né? Degradante, eu acho muito lugar degradante para pessoas, né? Mas elas foram lá falar do amor de Deus, porque houve empatia, não houve barreira, né? Barreiras foram quebradas nesse sentido deles poderem estar lá para poder pregar o evangelho de Deus para aquelas pessoas, para aquelas mulheres ali dentro. Então Jesus faz isso. Jesus começou esse diálogo com essa mulher no poço, pedindo uma água, né, para ela, e ela justamente já começou a botar uma barreira. Como é que pode, vocês judeus pedindo água para nós, samaritanos? Você não pode nem conversar comigo, não podia falar comigo. E o mais interessante é que se os discípulos de Jesus foram até Sicar para poder comprar alimento, não se ouve algo assim de diferente. Vamos voltar aqui. Quantas vezes nós estamos no lugar onde tem pessoas que necessitam ouvir o Evangelho de Deus, e nós nos calamos, e nós às vezes nem dizemos que somos cristãos. Nós fechamos a nossa boca, vamos dizer assim, cristão secreto, já viu falar disso? O cristão secreto, que ninguém sabe que você é cristão. E aqueles discípulos agiram da mesma forma. Você sabe por que eles agiram da mesma forma? Porque quando a mulher ouviu e que Jesus falou tudo para ela, e que ela foi até a cidade chamar o povo, todo mundo veio para quê? Para conhecer quem? Jesus, o Salvador. Mas os discípulos não tiveram lá esse cara também? Por que eles não foram lá evangelizar? Por que eles não foram lá falar do amor de Deus? Ou seja, ali a barreira ainda não tinha sido quebrada para aqueles discípulos com relação à cidade de Sicar, onde eles foram lá. O próprio nome já diz cidade dos bêbados, ou seja, tinha muita gente necessitando de ouvir o amor de Deus ali para ser resgatado, né, da maneira que eles viviam ali, para ser, né, tirado daquele lamaçal de pecado que estava ali. Então, você vê que eles voltam, depois vem todo mundo da cidade, todos, né, o povo da cidade veio conhecer Jesus, veio ver Jesus, que a salvação chegou naquele lugar. Jesus sentou no poço para falar com uma mulher, e através do despertar do coração daquela mulher, você já viu o novo convertido, como é que ele fica pulando, doido para falar de Jesus, né? E aquela coisa, né? E vamos lá, e vamos sair, vamos junto. Foi isso que essa mulher samaritana passou, por esse momento. E nós, às vezes, estamos crentes velhos já, de 20, 30, 10, 15 anos de evangelho, e às vezes não temos essa disposição para falar de Jesus para alguém. Às vezes nós até nos escondemos. Desculpa, irmão, mas isso é verdade. Isso é bom porque faz a gente refletir, abrir os nossos corações, porque alguém que está do teu lado, alguém que está na escola, alguém que está do lado seu, a gente precisa quebrar essa barreira. Nós precisamos quebrar essa barreira que existe em nós para falar do amor de Deus, esse medo, né? Essas pessoas ficam perguntando, mas eu não sei, eu não conheço o Evangelho. Gente, mas você não conhece Jesus? Amém, irmão? Vocês conhecem Jesus, todo mundo?
Então, Jesus não fez algo maravilhoso, algo novo em você? Né? Então, é isso que Jesus quer, é relacionamento. Não é você sair, né? Jesus estava pregando o evangelho para aquela mulher ali, agora, no momento, primeiro, qual a primeira situação que ele fez? Criou uma empatia, um contato, né? Um diálogo. É isso, você começa com diálogo. Você começou com diálogo, a pessoa vai se abrir e você vai poder justamente, né? O Espírito Santo de Deus vai te levar você a fazer exatamente aquilo que é necessário, que você foi ali para fazer. Quero falar do amor de Deus. Interessante, né? Eu sei que o Messias, olha só, ela nem conhecia Jesus, eu sei que o Messias chamado Cristo, ou seja, mesmo entre os samaritanos, né, eles sabiam, porque eles iam à Torá, né? Então eles sabiam que um dia viria o Messias, o Cristo, né? E ela justamente falando aí, Jesus pega, então ele faz o quê? A partir daquele momento, depois de todo aquele diálogo, né? Depois daquele todo pedido de água, etc., né? E ela fala bem assim, eu sou o Messias, sou eu que estou falando com você. Que impacto, né? Que coisa maravilhosa na vida daquela mulher, né? Ou seja, naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos. Por que ficaram surpresos? Hein? Porque ela era samaritana, né? E ele era judeu. Mas vocês não foram na cidade lá comprar pão? Uma cidade imunda, dos imundos, comer pão na cidade dos imundos? Hein? Cadê a barreira? Hein? Cadê o amor de Deus? Eles não falaram lá para o povo? Não trouxeram novidade? Encontramos alguém lá no bar, ou na mercearia onde nós fomos comprar lá, encontramos pessoas lá que queriam ouvir do Senhor e nós falamos de Jesus para eles. Não houve isso, né? O diálogo ali específico era para Jesus, né? Aí ela fala o seguinte, né? Naquele momento, se voltaram e perguntaram, mas ninguém perguntou o que queres saber ou por que estava conversando com ela. Todo mundo ficou assim, né? Em silêncio. Então, deixando o seu canto, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, quando eu ouço esse versículo, eu falo assim, ela não foi buscar água, mas ela não recebeu a água ali, né? A água que ela precisava, ela recebeu. Amém? Que era a água da vida. Jesus estava falando, se você, né, conhecer, vem aqui no início, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você teria pedido água e receberia água viva. Naquele momento ela sentiu ali no seu coração que ela recebeu sim a água da vida no coração dela. Não era água simplesmente para saciar a sua sede. Ela largou o cântaro e saiu correndo e foi até a cidade falar as boas novas. Se tornou uma missionária naquele momento, né, Elizabeth? Virou uma missionária naquele momento. A mulher samaritana virou a missionária naquele momento, porque ela foi à cidade e trouxe aquele monte de gente para conhecer o Cristo, e eles pediram para ele ficar lá, né? E ele ficou lá mais 2 dias. Você imagina, irmão, que 2 dias maravilhosos, de palavra, de oração, de cura, de libertação, né? De avivamento. Que coisa maravilhosa não deve ter acontecido ali. Houve uma coisa tremenda ali, e através da vida de uma mulher, em quem ninguém dava nada, porque era uma mulher imoral, porque era uma mulher que tinha tido 5 maridos e estava morando com o outro, mas naquele momento Deus transformou a vida dela. E nós colocamos barreiras em alguém que está drogado no meio da rua, está um cracudo que está aí magrelo, todo sujo na rua, nós não chegamos na beira para conversar com ele, nós não falamos do amor de Deus, não abraçamos, né, não dialogamos com ele, não conversamos com ele. Por quê? Porque nós criamos barreiras, nós colocamos barreiras, nós botamos barreiras diante disso aí. E essas barreiras precisam ser quebradas, né? Nós precisamos refletir bem a respeito disso aí. O Evangelho não é só para nós, o Evangelho é para todo aquele que crê, para todo aquele que quer aceitar esse Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então, o interessante, né? Os samaritanos creram e voltaram todos, né, correram assim para a cidade, aproximaram de Jesus e disseram à mulher, agora nós cremos, não somente por causa do que você disse, mas nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Ou seja, ali hoje houve uma identificação de Cristo com o povo ali que estava ali. Houve uma identificação, houve aquela coisa assim, certeira. É aqui, é esse mesmo, esse é o Cristo. É esse que nós vamos adorar. É esse que veio para a salvação da humanidade, é esse que veio para nos salvar. E
Depois de tudo isso acontecido, depois de todo o acontecimento ali, eles pegam, né, depois de 2 dias, aí sim que Jesus volta novamente para Galiléia, aonde ele pretendia ir, né? Ou seja, o que nós tiramos dessa lição, o que nós aprendemos nessa lição, que nós precisamos buscar mais relacionamentos e menos juízos, né, das pessoas, mais relacionamento, mais empatia. Estamos aqui agora, por exemplo, para cumprir o papel que Cristo nos delegou. Nós estamos aqui para cumprir esse papel que Cristo nos deixou. Nós agora fazemos esse papel do Cristo. Sentar à beira da praia para conversar com alguém que não conhece a Cristo. Sentarmos à beira, né, de um bar que seja. Mas como? É na beira do bar? Claro que você pode ir, não te impede nada. Para você conversar com um amigo, senta lá na beira do bar, se ele estiver bebendo, senta na beira dele e conversa. Porque é nisso aí que nós criamos o diálogo, nós criamos a empatia. Não quer dizer que você vai sentar lá para beber, não é isso. É o fato de eu ter trabalhado 2 anos na Casa Branca, mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, né, e por amor a Deus, né, e a minha esposa, nunca me deixei se contaminar por isso, mas você cria essa empatia, você cria esse diálogo com a pessoa, né, você se faz conhecido, realmente, né, esse cara é um cara bacana, realmente essa pessoa é uma pessoa maravilhosa, você pode conversar com ela, que ela, né, tem algo sempre bom para trazer para você. É isso que nós precisamos aprender, né? Ou seja, Deus espera de nós que sejamos seus discípulos verdadeiros, seus discípulos verdadeiros, que nós venhamos a entender que existe necessitado, e nós precisamos ir em busca desse necessitado, porque eles clamam cada vez mais, para que nós possamos ir até ele, né? Precisamos falar com essa pessoa de algo grandioso que nós vimos, que nós vemos todos os dias, que nós provamos todos os dias, assim como essa mulher samaritana, provou de algo maravilhoso ali, né? E ela foi falar para aquela multidão, para aquele povo maravilhoso ali, né? É isso que nós precisamos aprender, sermos mais ativos, né? Proativos na obra do Senhor, pedir a Deus, sempre que a gente orar, pedir a Deus que Deus nos dê, como é que dá o nome? Eu até me esqueço o nome. Nos dê ousadia, essa é a palavra, né? Que Deus nos dê ousadia no Espírito Santo dele, para a gente poder ir até alguém falar para o amor de Deus. É isso que ele quer que nós façamos. Amém? Eu gostaria que você curvasse sua cabeça nesta noite, para a gente orar, a gente falar com Deus. E eu quero falar com você, quero te convidar, se for o caso, se você quiser vir até aqui à frente, para a gente estar orando, para que Deus nos dê ousadia. Eu sou o primeiro aqui, eu preciso, né, de Deus mais ousadia para falar do amor de Deus. Eu preciso dele todos os dias para falar do amor de Deus, porque às vezes eu ainda me sinto um covarde, mas eu preciso desse amor de Deus. Eu preciso dessa ousadia que Deus coloque no meu coração. Eu preciso que Deus tire toda a inibição da minha vida, para que o amor dele seja pregado, para que o amor dele seja falado, seja levado àqueles corações. Porque é triste quando você passa na rua e você às vezes vê um cracudo, vê um drogado, vê alguém que precisa de ouvir isso aí, e a gente nos omite de falarmos do amor de Deus. Amém? Eu queria convidar, eu sou o primeiro que está aqui na frente, pedindo a Deus, que Deus me dê ousadia no Senhor. Pai soberano, Deus bendito, obrigado, meu Deus. Ó Senhor, nós te louvamos, Pai, te exaltamos, Senhor. Assim como o Senhor, sentou, Senhor, à beira daquele poço, Pai, para falar com aquela mulher, Senhor. Que história linda, Senhor, verdadeira, maravilhosa, Pai, e que faz a gente refletir, Senhor. O quanto nós precisamos, ó Deus, mudar, Senhor, nossas atitudes, ó Deus, para falarmos mais do Teu amor, Senhor. Ó Deus, para sairmos, Senhor, mais, Senhor, da invisibilidade, ó Deus, para que, Senhor, possa nos usar, Senhor, para que possamos, Senhor, ser instrumentos Teu, Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, obrigado, Senhor, por esta igreja, Pai. Ó Deus, Senhor, continue abençoando, Senhor, o Teu povo, Pai, essa igreja é Tua, Senhor, ela pertence a Ti, Senhor. Nós pertencemos ao Senhor, Pai, somos o Teu povo, Pai, rebanho do Teu pastoreio, Pai. Diz a Tua palavra que, Senhor, nós somos geração santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, Pai, para levar as boas novas de salvação, Pai. Ó Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, mesmo, Senhor,
não merecendo, Senhor, às vezes todo esse título, ó Deus, mas o Senhor, ó Deus, nos dá esse título, ó Deus, nos honra, Senhor, com esse título, Senhor, de sermos, ó Deus, o teu povo, Pai, ó Deus, ó Senhor, muito obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, não sei nem como agradecer, Pai, porque eu sei que eu não mereço, Pai, mas o teu amor, Senhor, é fiel, Senhor, o teu amor é leal, Senhor, ó Deus, e dura para sempre, Pai, a tua misericórdia. Em nome de Jesus eu te louvo, Pai. Te agradeço, Senhor, não só hoje, mas sempre. Amém, Pai. Amém, Jesus.